pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos continuar a nossa série lendo A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gasparini. Bom, eu parei na primeira parte, a parte 1, e aí essa parte 1 tem 2 capítulos. O primeiro capítulo é O Exército Dormiu Janguista. E aí, antes de falar o que vai ter nesse capítulo, eu vou deixar aqui alguns materiais de apoio, tá bom? Então, para esse primeiro capítulo que nós vamos ter aqui, eu vou deixar alguns materiais que ajudam a falar um pouquinho mais a fundo sobre o que nós vamos ter, porque é muita coisa histórica que nós vamos ter aqui. E aí eu separei alguns materiais de apoio para que você entenda o contexto, que você também consiga ter maiores informações sobre o assunto, já que o livro vai ser muito extenso e muito detalhista. Então, para otimizar, para você saber do contexto e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo alguns links que vão falar desse período que eu estou falando do livro. E aqui, esse primeiro capítulo, eu vou ressaltar 2 vídeos. O primeiro deles é um vídeo do canal Futura, falando um pouquinho sobre esse momento que o Brasil estava vivendo, com a renúncia dos requadros e a eleição do Jango. Esse primeiro vídeo vai falar do contexto que está acontecendo aqui nesse primeiro capítulo. Então, esse vídeo é fundamental para você entender o que estava acontecendo no Brasil e também entender os motivos que levaram à ditadura. O segundo vídeo que eu vou destacar aqui é um vídeo do canal Nostalgia falando sobre o regime e a ditadura militar. E aí eu vou dizer, se você não quiser assistir o vídeo completo, porque tem mais de 1 hora, assista até o vídeo da 16 minutos, que é o ponto onde nós vamos parar aqui na história desse primeiro capítulo. Então, para que você entenda o que eu vou falar aqui, é preciso que você veja esses vídeos de apoio. E aqui nesse primeiro capítulo ele vai falar desse cenário do Brasil, principalmente depois da morte de Getúlio Vargas. Ele vai falar como é que foi, bem resumidamente, como é que foi o governo de Jânio Quadros, mas principalmente nesse capítulo ele vai falar sobre o Jango, que é o João Goulart. E aí aqui eu vou destacar os pontos que eu li e que eu achei muito interessante, principalmente de como o futuro, hoje, está realmente imitando muito o passado. Mas o que nós vamos ver durante este período no Brasil? Primeiro você vai ver que Jango tem essa postura muito mais do mesmo na política. E aí você vai ver que muita coisa não mudou no Brasil, principalmente no cenário político. Essa crise política se instala no Brasil, principalmente essa luta de direita e esquerda, né? Só que nesse contexto você vai ver a luta que tinha entre o capitalismo e o comunismo, que é uma das marcas desse período dos anos 60, principalmente por causa da Guerra Fria. E aí a crise política no Brasil se dá por causa desse medo do comunismo chegar até o Brasil. E aí o pessoal que era de direita estava muito desgostoso com o governo, e principalmente porque eles falavam que Jango era comunista. E aí o que você vai ver de destaque nesse período? Jango vai deixar o país totalmente alarmado por 2 questões. Primeiro, por causa de um comício na Central, no Rio de Janeiro, onde teve a presença de mais de 100 mil pessoas. E aí, nesse evento, ele falava sobre reformas que deveriam ser feitas, principalmente para a base e principalmente para salvar o Brasil. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária. E é que mais uma vez você vai ver o futuro repetindo o passado por conta de algumas frases que ele vai falar ali. E essas reformas ele falava que era para poder salvar o Brasil da crise que o Brasil estava economicamente falando naquela época. E essas crises também tinham a ver com os Estados Unidos, que naquela época nós estávamos devendo horrores para os Estados Unidos. E aí, em contrapartida, também os Estados Unidos vai contribuir também muito para que os militares tomam o poder, mas isso eu vou falando conforme o vídeo. A questão é que, depois desse comício central, o pessoal de direita e principalmente também os militares que estavam em profundo desagrado com o presidente, e aí a resposta desse comício foi a marcha da família com Deus. É muito engraçado ver que as coisas não mudaram, né? Parece muito o cenário que nós estamos vivendo hoje. Principalmente essa questão de valores, de família, colocar e chamar o povo para essa bandeira. O que eu não acho errado. O problema é quando você levanta essa bandeira para diluir outros direitos. Mas enfim, vamos continuar. Se já não bastasse isso, Jango, ele vai cometer alguns erros, principalmente com os militares,
que eles vão ficar muito bravos com ele e eles vão querer de todo jeito fazer o golpe. Só que pelos relatos e pelo que eu entendi também, buscando informações, esse medo do Brasil se tornar comunista na época era simplesmente um boato. Não existe nada comprovado que o Django era realmente comunista. E por que que isso estava acontecendo, desses rumores e desse medo do Brasil se tornar comunista? Era simplesmente por conta da Guerra Fria. Aí, mais uma vez, eu vou pedir para você ver os vídeos para você entender o que estava acontecendo no mundo nesse período. O que acontece é que os Estados Unidos, com medo de que a América Latina se tornasse comunista, ou seja, tivessem apoio da União Soviética, o que acontece é que os Estados Unidos vai ajudar a promover o golpe militar de 64. General Vernon Walters obviously did reports on all of the Brazilian military figures he was dealing with. He certainly told his superiors, not only in the U.S. military, but also in the State Department and the White House, who he thought was the most pro-U.S., the most professional, the most likely to be an efficient and strong coup leader. And his mission was basically to organize the conspiracy by bringing together the different dissident groups within the army which were interested in doing something to stop or to overthrow the Goulart government. And so he went patiently from one person to the next, meeting with different colonels and generals, assuring them that the United States would support the military if it were to take power. E aí o golpe vai se dar por quê? Pela pressão dos Estados Unidos com o Brasil, pelo medo que os Estados Unidos tinham de que o Brasil se tornasse um país comunista. E aí você vai ver também que o Brasil naquela época era muito alienado aos Estados Unidos. Durante esse período, existia uma tensão no ar de quem daria o golpe primeiro. E aí durante esse primeiro capítulo ele vai narrar como é que foi essa Operação Popeye, liderada por Maurão Filho. E por que a operação se chama Popeye? Popeye porque o Maurão Filho ele usava muito cachimbo. Então, por ele se parecer com o desenho Popeye, a operação foi chamada Operação Popeye. A partir de Minas Gerais ele começou a convocar os militares. A partir de Minas ele começou a ir para o Rio e também para Brasília. E aí você vai ver que o golpe está começando. Nesse primeiro capítulo ele vai falar por que o exército uniu janguista. Janguista é porque eles vão dizer que apoiavam o Jango. Janguista vem de Jango, tá? Eles tentaram fazer o golpe, mas eles não viam, aparentemente, no começo, que o golpe daria certo. Então ele vai falar que várias bases, vários pelotões tentaram fazer o golpe, só que eles não viram resultados. Muita gente debandou do golpe inicialmente por não verem os frutos e acharem que eles estavam perdendo. Só que a coisa vai mudar no dia 1º de abril de 64. E aí durante esse período também você vai ver muito os Estados Unidos em contato, né, com o Brasil, com os militares do Brasil, para poder fazer acontecer o golpe nesse período. E principalmente nesse dia, eles diziam que não podiam perder essa oportunidade. E eu só quero ressaltar como está muito parecido o cenário que nós vivemos hoje. Dessa intolerância de direita e esquerda, como em nome da família as pessoas levantam a sua bandeira. E você vai ver também por que eles fizeram isso, por que os militares queriam aproveitar esse momento do golpe. Para dizer também que eles queriam salvar o Brasil. Eles queriam salvar o Brasil da corrupção. Ou seja, é o mesmo discurso, né? E as pessoas não se atentam a isso. E aí você vai ver também que o apoio que os Estados Unidos davam ao Brasil era com medo de o Brasil não virar uma Cuba. Esse também é um outro jargão muito utilizado para defender o que se faz no Brasil hoje também. E a gente vê que muita coisa não mudou. Mas acho que o pior aqui é quando a gente não transcende essas questões direita, esquerda, comunismo, capitalismo, seja ele qual for a bandeira, essas bandeiras ideológicas. O problema é que quando a gente não transcende, os meios justificam os fins. E a história está aí para que aprendamos a lidar com essas questões de uma forma saudável. Porque independente das ideologias, nós somos seres humanos. E principalmente que eu sou muito mais do que as bandeiras que eu levanto. E aí você vê o quanto nós não evoluímos, principalmente quando tem esses conflitos ideológicos, né? Que como em nome desses conceitos ideológicos, a gente reproduz a mesma coisa e acabamos nos tornando animais. A gente acaba fazendo as coisas por instinto e não por ser seres humanos, né? A gente acaba passando por cima de tudo e de todos, em nome das ideologias. E aí o problema que eu vejo aqui não importa se você é a favor do comunismo, se você é a favor do capitalismo, se você é a favor do regime militar, ou se você é a favor do regime presidencial.
O que acontece aqui é falar, por exemplo, em nome dessas bandeiras, as atrocidades e as coisas que as pessoas fizeram durante a história. E aí eu vejo muitos comentários, principalmente nos vídeos, eu já falei isso, de pessoas enaltecerem a ditadura por conta que não viramos Cuba. Bom, e aí o restante do capítulo ele vai falar esse começo desse golpe, como eles se falavam, como eles debandaram também no começo, né, achando que não ia dar certo, mas o exército vai acordar revolucionário no dia 1º de abril de 64, e é quando realmente vai começar o golpe de 64. Bom, o próximo capítulo que eu vou trazer é o exército acordou revolucionário, mas aí nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, e aí nós vamos conversando um pouquinho mais sobre o livro, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou fazendo os vídeos assim, um por um de cada capítulo, depois eu ajunto todos num vídeo só, fica melhor não só para eu também editar o vídeo, como também fazer um apanhado geral do livro, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe também de ver os vídeos que eu coloquei aqui como um apoio para você poder entender um pouquinho mais sobre a história, porque senão o vídeo fica muito longo e aqui no YouTube tem muita coisa muito mais prática para a gente poder aprender sobre o assunto. Eu espero você numa próxima, um abraço e até mais.